Bom dia, bom dia! Hoje é 12 de dezembro, terça-feira, e o tema do nosso devocional de hoje vai ser: não há impossível quando estamos no esconderijo de Deus. E o livro que hoje nós iremos estudar vai ser Salmo 91. Acho que ele é um grande conhecido aí de todos. Para mim é um grande conhecido, e para mim ele é muito especial porque eu acho que foi um dos primeiros salmos que me foi apresentado na vida, ainda quando eu era criança, que ele diz o seguinte: Deus é o nosso protetor. A pessoa que procura segurança no Altíssimo. Gente, só uma interrupção aqui, às vezes a minha Bíblia ela tá com uma linguagem um pouco diferente, mas é aquele salmo que começa: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, ó meu Deus, em quem eu confio. E aí, vou continuar aqui. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem dos assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da tua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés, você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que eu sou o Salvador. Amém, amém, amém. Quantas situações de medo e insegurança nós passamos ao longo das nossas vidas, né, gente? Digo até hoje. Hoje eu estou me propondo a voltar a correr. Eu gostava muito de correr e eu tô louca para poder voltar a correr, porque era uma atividade que eu gostava muito de fazer, que era um momento que eu descarregava toda a minha energia, às vezes não gasta, porque como meu trabalho ele é um trabalho intelectual, então eu acabo ficando com uma energia corporal acumulada. Eu falei, eu vou voltar a correr aqui na avenida, que é onde eu moro, mas aí eu já fico com medo de falar, mas eu fico com medo de ser assaltada, eu fico com medo de ser roubada, de alguém roubar meu celular, ou fazer alguma coisa comigo. E aí hoje, eu me deparei com essa passagem. E há momentos em que nós somos tomados por tamanha angústia a ponto da gente não conseguir enxergar a solução, parecendo até que Deus está distante e indiferente ao nosso sofrimento. Dei esse pequeno exemplozinho bobo, que hoje eu acordei insegura para poder sair de casa, mas dentro do próprio Salmo ele fala que ele livrará a gente dos assaltos do dia. Obviamente que, porque eu tô aqui lendo a palavra de Deus, eu tô protegida 100%, eu não preciso de fazer minha parte. Não. Quem mora em grande cidade sabe, A gente tem uma linguagem que a gente fala, não pode dar mole. Obviamente que a gente não pode dar mole, a gente não pode ficar dando sopa. Mas Deus, ele tá aqui para poder nos proteger. E às vezes você tá passando por momentos de angústia, e tirando essa situação minha que eu dei de exemplo aqui, momentos muito sérios de angústia, de endividamento, de um problema de saúde, de um desemprego, de uma depressão, de uma ansiedade incontrolável, problemas dentro da família. E aí você fica com essa sensação angustiante de não saber o que fazer,
de às vezes sentir que Deus está distante, que Ele está alheio ao seu problema. Só que, meus queridos, a Bíblia, ela está repleta de promessas a respeito do cuidado e do amor de Deus para com a nossa vida. Ela afirma que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é o nosso socorro e que Ele é o nosso presente na angústia. E no próprio salmo que nós acabamos de ler, ele diz: Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu maior escudo protetor. Sabe que confortante que é ler isso e ouvir isso e saber que no Senhor nós somos guardados e nós encontramos descanso. Então, meus queridos, hoje o que eu queria lhe dizer é que Deus ele está com você e você precisa de acreditar nisso. Eu tenho inúmeros testemunhos, inúmeros mesmo, das obras que Deus tem feito na minha vida desde o momento em que eu estava no ventre da minha mãe. Que eu fui uma gravidez a ponto dos médicos falarem com a minha mãe: olha, Edna, minha mãe chamava Edna, olha, Edna, talvez a gente vai chegar num momento que a gente vai precisar de optar entre a sua vida e a vida da sua filhinha que você está carregando aí. E por óbvio que nós iremos optar pela sua vida. Minha mãe, ela teve uma gravidez muito complicada. E, as coisas, Deus, ele agiu e as coisas tomaram de uma outra forma. Minha mãe, ela teve muita dificuldade para poder engravidar e chegou a chegar um ponto de médico falou: olha, Edna, talvez você não vai conseguir ter filhos por meios naturais. Então vamos pensar num plano B, num plano C. Minha mãe fez tratamentos, não conseguiu engravidar. Então, assim, eu tenho inúmeros testemunhos para poder dar, talvez até antes de eu ter nascido, não é mesmo? E que eu poderia dar, contar todos eles aqui a fim de fortalecer a sua fé. Só que o que eu gostaria, assim, profundamente que vocês entendessem é que Deus, ele está aqui disposto para poder consertar uma simples resistência de um chuveiro queimado, que é uma coisa boba, que é uma coisa simples. Estou dando um exemplo bobo mesmo. Até reverter um quadro gravíssimo de saúde desenganado pela medicina. Eu já dei esse testemunho aqui para vocês em alguns episódios lá atrás, de quando o médico me chamou para poder conversar e falou: olha, a partir de agora, a medicina não tem mais o que fazer com a saúde da sua mãe, eu estou enviando ela para casa e o que eu te peço é que você curta ela, aproveite e ame ela, porque ela não tem mais anos de vida, a partir de agora ela só tem meses de vida. E de fato foi isso que aconteceu, mas eu afirmo sem nenhuma dúvida, foram os meses de maior qualidade que eu passei ao lado da minha mãe, não na questão da saúde dela, mas na questão do nosso relacionamento. Foram os melhores meses que eu passei do lado dela. E que irônico, a gente precisar de ter uma sentença dessa dada por um homem para a gente poder estreitar o nosso relacionamento íntimo com a nossa família. Mas enfim, minha mãe, ela teve nessa sentença, ela teve uma melhora assim inexplicável, que foi inexplicável pela medicina, e foi Deus. E foi exatamente o que o médico falou com ela: olha, eu não sei qual é a sua fé. E eu não sei o que você está fazendo, mas continua porque está dando certo. Eu não imaginava que sua mãe iria progredir aí para as próximas semanas. E ela ainda esteve conosco, junto conosco, por mais 4 meses. Então, meus queridos, o nosso Deus Pai, ele cuida de cada detalhezinho das nossas vidas. E nós nunca estaremos sozinhos e desprotegidos enquanto nós estivermos debaixo das tuas asas, enquanto nós estivermos nos teus braços. Gente, para Deus nada é impossível. Um problema financeiro para Deus não é impossível. Um desemprego para Deus não é impossível. Um problema gravíssimo de saúde para Deus não é impossível. Já disse outras vezes aqui, gente, para Deus conseguir ressuscitar uma pessoa que está morta, Ele só precisa te dar 3 tapinhas no ombrinho da pessoa que ela se levanta. É como se a gente acordasse uma pessoa que estivesse dormindo. Então, para Deus, absolutamente nada é impossível.
Se para ele nada é impossível, nada mais do que, sabe, o que nós nos apoiemos nele. Ele não está aqui, para ele nada é impossível. Ele está aqui do nosso lado disposto a nos proteger, a nos guiar, a nos ajudar, a nos carregar no colo quando as nossas forças cessarem. Então, por que não? Por que não ter esse relacionamento com ele? Entenda, meus queridos, que muitas vezes a vida ela pode até nos abalar, mas nós sempre teremos a quem recorrer para devolver a calmaria e a paz do nosso coração. Por mais difícil hoje que seja a sua realidade, por mais difícil que seja hoje o que você está enfrentando, você sempre encontrará refúgio e proteção no Senhor. Amém? Feche seus olhos. Paizinho, obrigado por mais um dia que se inicia. Obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Obrigado, Pai, pela nossa saúde, pela nossa casa, pelo nosso pão de cada dia, pelo nosso trabalho, por todas as pessoas que nós amamos, Pai. No dia de hoje, seja o nosso refúgio. No dia de hoje, Pai, seja o nosso colo, seja o nosso bom pastor, seja a nossa sabedoria. Pai, se manifeste hoje na vida de todos os irmãos que necessitam, Pai, que já estão desenganados, que estão sem esperança, que estão esmorecidos, seja por qual for o problema, seja por um problema de saúde, por uma doença grave, ou por um problema financeiro, ou por um desemprego, ou por apenas uma angústia mesmo, uma depressão, medo. Se manifeste na vida de todos esses irmãos no dia de hoje, Pai. Amém? Meus queridos, muito obrigado pela companhia. Já sabe, a gente se encontra amanhã novamente. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Vamos transbordar o amor de Deus na vida de outras pessoas. Fiquem todos com Deus e tenham um excelente dia.